mais um Hora Vaga no ar com vocês. Como sempre, com a minha companheira. Boa noite a todos, Jéssica aqui com vocês. E temos um convidado aí, como falamos no começo, ilustre, que vai se apresentar aí para vocês. Muito obrigado pelo convite, Vânia, Jéssica, todos, o Carlos, Martinelli, equipe que está aqui fazendo essa produção. É uma oportunidade boa de falar como a política pode somar no propósito do podcast, que é exatamente conectar ideias, projetos, propósitos, empresas, esse ambiente de conexão que nós queremos proporcionar para Pouso Alegre. Vocês estão fazendo um papel belíssimo na área da comunicação, em colocar a gente sentado um com o outro, compartilhando muitos dos nossos pensamentos e projetos. Então espero que seja uma excelente conversa aí para o nosso ouvinte, espectador, que seja muito rico o nosso bate-papo aqui, né, gente? Então, Já está sendo. Já está sendo. Para quem não conhece, Igor é o que da nossa cidade? Eu sou o vice-prefeito de Pouso Alegre, ex-vereador do município, sou advogado, nascido na terra, atualmente tenho 28 anos de idade e tenho esse propósito, transformar a nossa cidade, transformar o nosso país, fazer daqui um lugar melhor, e assim tem sido minha vida. Logo cedo fui candidato a vereador com 19 anos, Olha só. não fui eleito na época, o que é bom também, uma derrota faz você Amadurecer, acho que você amadurece, né, com tudo isso. Hoje eu estava visitando uma escola profissional, trabalho fantástico na área social. E a gente estava falando sobre isso. Momentos de dor são aqueles que nos oferecem grande aprendizado. E não foi diferente. Aos 19 anos, quando eu perdi a eleição, na raça, né? Eu não tenho padrinho político, não tem ninguém na minha família, meus pais, meus avós nunca foram. Mas eu tava com a juventude, eu tava na internet. Fogo, naquela vontade, assim, né? Vou ganhar. Você perde e derrota é daquele jeito. No primeiro dia, os mais próximos, aqueles que te amam, vêm, dão um abraço. Mas quem suporta as suas derrotas mesmo é você. Exato. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano ainda compreendendo aonde que você falhou, onde que você poderia melhorar, onde que não foi culpa sua. Então, a primeira eleição foi muito importante para mim também. Aos 19 anos, já sofri aquela derrota. Aí começou uma jornada pública, né, que eu abracei com... Quem faz dela um crescimento é a gente. É a gente. É interessante, né? Porque a gente observa que desde novo você já teve essa ambição de crescer, de desenvolver. E a juventude de hoje falta isso, né? Sim. Falta essa ambição, né? Eu coloco que a juventude hoje, eu gosto muito de ler comportamentos, de acompanhar como que a nossa humanidade ela está se renovando. Porque o novo ele só existe porque sempre tem alguém nascendo. Sempre tem alguém nascendo com o potencial de fazer algo diferente daqueles que aqui já estão. Sim. Então, o que desperta a esperança na humanidade é o fato de a gente ter o nascimento. Isso é a filósofa Hannah Arendt que vai falar pra gente. É o que nos dá esperança. Então, eu sempre olho a juventude, as escolas. A Andressa tá aqui, minha assessora, ela acompanha, ela fala assim: Igor, o dia que eu tô muito cansado, ela marca uma agenda para eu ir para uma escola. Porque lá eu renovo minha esperança. Lá eu olho a juventude e falo assim: nossa, aqui tá o futuro. Então aqui a gente tem que dedicar maior cuidado. Eu considero que essa juventude ela vem com habilidades, mas também com deficiências. E basta a gente saber reconhecer e explorar aquilo que ela tem de melhor. De fato, a gente tem uma juventude que, por ter nascido já imersa, nativa no digital, ela dá pouca relevância para os contatos pessoais. Às vezes para a sua comunidade, para a sua própria cidade, para o seu ambiente familiar. O isolamento é uma característica dessa juventude. Ao mesmo tempo, por serem hiperconectados e totalmente ligados a multiferramentas disponíveis, eles podem oferecer muito mais entrega, uma produtividade bem maior do que a geração que passou, em menos tempo. E eles querem isso. Se olhar a última reportagem da Veja sobre as gerações, a nova geração do mercado de trabalho, ela não quer aquele emprego bate-ponto, fica lá 8 horas, às vezes não está fazendo nada.
e tem que estar lá no serviço, não. Ela quer entregar o que ela tem que fazer e depois ela quer ter qualidade de vida. Verdade. É É a diferente. utilização do tempo. Administração do tempo, que é o grande desafio. Já que eles querem isso, vamos proporcionar esse tipo de conhecimento para eles. Eu gosto de olhar a juventude por esse aspecto. Ponto positivo, ponto negativo. E a gente tem que estar aqui na política fazendo o quê? O que a política contribui nisso? Bom, quem está na política tem que pensar o todo. Sim. A minha obrigação e minha profissão é pensar o todo, considerando que todo mundo está aí com as suas próprias atividades. Se não tiver um grupo de pessoas financiadas por todos, que é a ideia de Estado, levando energia, levando contribuições para a comunidade, para o todo, a gente ia ter cada um por si. E a política tem que olhar como que eu posso proporcionar um palco para que essa juventude entre e fale, ó, vou ser protagonista, vou melhorar a cidade, vou crescer aqui. A gente tem que fazer a cidade ser uma cidade de oportunidades, né, Vânia? Trazer para eles essa vontade, né? Porque que falta muito neles, acho que a oportunidade faz com que eles a falta de oportunidade, na verdade, faz com que eles esmoreçam, né? Que eles desanimem. Por isso que hoje a gente tem tanta reclamação do mercado de trabalho hoje jovem, como está muito difícil eles permanecerem no emprego, como está difícil para eles aceitarem desde o início mesmo essa oportunidade de emprego, porque a gente, aqui na BM Vagas, a gente recebe muito currículo de jovens, mas jovens com pouca capacitação, né? Isso. E hoje o que a prefeitura tem, a política aqui em Pouso Alegre tem feito para ajudar nessa capacitação dos jovens? A gente tem um trabalho intenso na políticas sociais para um público vulnerável, que olha a inclusão no mercado de trabalho como uma forma de você resgatar algumas famílias mesmo que estão em condições vulneráveis. Então isso é um braço que a gente tem com a juventude na área de políticas sociais. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente está pensando já em qualidade e conectar talentos com essa virada no mundo do trabalho, que é o principal investimento da pasta, algo que eu idealizei enquanto vereador, o Pouso Hub. Um hub de inovação na cidade. Por hub a gente tem que entender centro de conexões. Então o centro de conexões na cidade, em que estarão lá sediadas a Prefeitura, a FIEM, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Regional Sul, e a Unifei, Universidade Federal de Itajubá, inaugurando o primeiro curso de inteligência artificial de uma universidade federal em Minas. Ah, que bacana. E o primeiro curso de cibersegurança do país, em Pouso Alegre. Ou seja, a vanguarda, a fronteira, o top do conhecimento na nossa cidade. Então você tem que ter um olhar para a inclusão, entender que no mercado de trabalho a gente tem que trazer alguns jovens, até mesmo adultos de famílias em situação vulnerável, mas opa, eu sempre falo isso nas escolas que eu vou, nas visitas que eu faço. O que você está fazendo para aquele que é o melhor? Às vezes você chega na escola, nossa, esse aqui é o mais vulnerável de todos. Para ele a gente tem psicólogo, a gente tem a escola integral, o assistente social faz uma visita por semana na casa dele. E eu acho tudo isso lindo e tem que continuar. O que você está fazendo porque é bom? Porque é bom, o que é bom vai sozinho. Não. O que é bom você tem que ofertar bolsa, ofertar mentoria, conexões fortes, poderosas, para decidir ficar aqui. Se pegar os dados do conhecimento do Brasil, o Brasil ainda é um país exportador de conhecimento, ou seja, aquelas mentes brilhantes Formas para eles irem embora. vão embora. Vão todos estudar fora do país. O termo que eles falam internacionalmente é brain drain, ou seja, sugando cérebros. Os Estados Unidos é um grande sugador de cérebros do Brasil, a Europa, porque a gente não tem um programa de excelência para a juventude. Então, Pouso Alegre, na medida do possível, porque nós sabemos que a relação política no Brasil tem 3 entes: União, governo federal, Estado, governo estadual, município, governo municipal. Então, dentro das nossas atribuições locais, nós estamos contribuindo. Lógico que não podemos trazer a solução de tudo, mas eu, Coronel Dimas, a gente tem essa visão de desenvolvimento para Pouso Alegre. E assim, a gente esteve esses tempos atrás com o Anderson do Sebrae,
Foi um papo muito gostoso. A gente falou muito sobre o microempreendedor, né? As microempresas. E hoje vocês têm abraçado as macro, né? Hoje a gente está vendo tanta empresa grande chegando em Pouso Alegre, tantas multinacionais. Então, assim, qual que é a visão que você tem da chegada dessas empresas para a empregabilidade na cidade? É uma pergunta bem desafiadora, é o que a gente se pergunta todos os dias. O número de crescimento de MEIs é algo que a gente tem visto em todo o Brasil. As pessoas não estão querendo mais a tradicional carteira de trabalho. Elas querem ser empreendedoras de si próprias. O que vem com toda uma carga pesada, psicológica. Eu gosto muito de filosofia. Desde moleque, você fala assim, Igor, o que contribuiu para você entrar na política, já que você não tem um pai, vô político, que falou, vai lá que eu tô te vendo, vou investir e tudo mais. Lê filosofia desde pequeno. Amo. E tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. Interessante. E esse livro vai falar do empreendedor de si mesmo. Da geração que surgiu, que acredita que ela é livre porque ela escolhe a hora de trabalhar. Ela é livre porque ela não tem um patrão. E isso coincide com um novo tipo de dominação, que é a autodominação, a autoexploração. Porque você não coloca limite em si mesmo. Outra pessoa ainda te põe limite, fala, ó, hora de ir embora. Deu, expediente bateu. E você? Você sempre quer trabalhar mais. Doenças do século, burnout, depressão, ansiedade. Então a gente tem que ter um trabalho com esses MEIs a nível cultural, pedagógico, de que eles estão aí para produzir, para gerar riqueza, é muito bom o que eles fazem, eles têm que ter um parceiro no município, mas a gente também tem que empreender com consciência. Né? Se você não está bem consigo mesmo, vai afetar o seu negócio, vai afetar a entrega para o teu cliente. Então essa consideração eu faço com MEIs, com indústrias chegando. Pouso Alegre, se você perguntar qual é a vocação de Pouso Alegre, a gente escuta muito isso de pessoas de fora, fala assim, o que é o ponto forte de Pouso Alegre? Eu falo que basta ir naquele encontro da BR-381 com a 459, onde tem uma estátua do Fernandão bem no trevo. Quando a gente colocou aquela estátua, as duas rodovias federais se encontrando, a gente falou, Pouso Alegre é um local de desenvolvimento. Por aqui passa boa parte do nosso PIB. Carretas, transporte, logística, carrega tudo, medicamento, alimento. É o que mais tem pra cá. É o que mais tem. Isso fez Pouso Alegre ficar atrativa para muitas indústrias. Eu vou aonde eu consigo produzir, que lá é uma cidade populosa, tem várias regiões, municípios perto, aí eu abro um parênteses. Pouso Alegre é a microrregião com o maior número de municípios de Minas Gerais. Então você pega Minas Gerais, 853 municípios, pega o micro-regiões, vai ter um tanto, vai ter umas 50. Qual micro-região tem o maior número de municípios? Pouso Alegre, 22 municípios em volta. Não são os mais populosos. Congonhal tem 10 mil, o outro tem 7, mas é o com o maior número de municípios. E a maioria diretamente ou indiretamente depende de Pouso Alegre, né? Em todos os sentidos. E a parte de escoação de Pouso Alegre é muito mais fácil. Por isso, Jéssica, é a vocação. E isso faz com que as indústrias venham, que elas queiram estar aqui, que façam um boticário, fechar 9 unidades fabris pelo país e falar, eu vou fazer uma grande, uma gigante em Pouso Alegre, e inclusive vão dar o nome da deusa da beleza, não sei se vocês sabiam dessa. Não. O nome da fábrica deles é Afrodite. Então, aqui vai ser a maior unidade fabril deles, com 800 empregos diretos. 800 empregos diretos, maioria para mulheres. Olha só. Que é uma política do Boticário. Só que aí traz um desafio, que é o desafio de vocês também. Como contratar, como manter, como motivar. E aí a gente tem para mim, um fator que, se os gestores públicos, não só de Pouso Alegre, do sul de Minas, não olharem como a gente vai fazer uma agência de talentos, a gente já tem falado isso, tá? Os prefeitos do sul de Minas já têm discutido, eu participei de uma reunião com 6, uma agência regional de talentos, para a gente ter política que vai desde a base. Sim. A gente tem um déficit hoje de muitos profissionais de STEM, que eles falam. O que é STEM? Ciência, só que tudo em inglês, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas na escola ninguém está motivado a estudar isso. Né?
Então, às vezes, você está formando quem realmente a gente precisa. Exatamente. Você consegue chegar numa mulher, então, adolescente, jovem, numa escola e falar assim, olha uma oportunidade nessa área. Que engenharia costuma sempre ser 80% homens, 20% mulheres. Cresceu um pouco. Administração. Vamos chamar a mulherada, mostrar a oportunidade. Então, a gente precisa fazer um trabalho de base, não só em Pouso Alegre, como em toda essa região, para atender a vontade dessas indústrias. Que elas escolheram o melhor local, consideram um dos melhores locais do país, Pouso Alegre. Isso daí, é lógico que o vice-prefeito vai falar, mas se buscar estatisticamente, é um dos melhores lugares do Brasil mesmo. O meu ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, uma das poucas pessoas que eu chamo de mestre, porque eu levo a sério esse termo mestre, falo mestre, chama Dino. Ele falava assim, Igor, se você fizer o mapa do PIB, em que as regiões com mais PIB, com maior produção, ficam vermelhas e as regiões com menos PIB ficam azuis, aquele mapa de calor, assim, colocar América Latina, a Pouso Alegre vai estar a 20 quilômetros do ponto mais quente da América Latina. Então a gente realmente está num lugar bom de desenvolvimento. Você precisa de gente. Às vezes a gente fala de tecnologia, fala de empresa, fala de indústria, mas não fala de gente. Exato. Tem que falar de gente. É o ponto mais importante. É o mais importante. Tudo é formado por pessoas. E aqui na BM Vagas a gente vê essa dificuldade ali do começar do chão de fábrica mesmo, né? Eu vejo a Boticário vindo para cá, precisando, vai abrir um leque grande para mulheres, né? Isso. Mas a gente observa aqui, né, como é difícil quando as empresas que nós temos, os clientes que nós temos na parte mais administrativa, ele é mais fácil é mais atrativo para a gente conseguir buscar ali o candidato. Agora, para a fábrica, a gente está com uma fábrica que nós estamos ali na luta. De conseguir o funcionário, de conseguir manter, como você falou, não só contratar, mas manter ele dentro da empresa, né? Então, assim, tem alguma política onde vocês vão trabalhar com a empresa para ter uma qualidade melhor de trabalho, para que eles permaneçam dentro da empresa? Mas antes, vamos explicar o que a BM Vagas faz, não é? Então deixa eu falar um pouquinho aqui da BM Vagas, pessoal. BM Vagas é uma empresa de recrutamento e seleção de pessoas que encontra o melhor talento para sua empresa, seja ela uma empresa pequena, um comércio, desde um comércio pequeno até uma grande multinacional. Nós estamos trabalhando com todo tipo de empreendimento, vamos dizer. E fazemos todo o processo de recrutamento para você, desde a divulgação da sua vaga em diversas plataformas, a entrevista inicial com esse candidato para analisar se o profissional com o currículo que ele nos entregou é realmente compatível, se tudo que ele escreveu é realmente a realidade, as experiências e tudo mais. Fazemos um teste comportamental com o DISC, então nós vamos fechar um perfil ideal para sua empresa. Gostou desse perfil, contratou, nossa parceria está encerrada, mas não encerra, na verdade, né? Nós ainda damos uma garantia para você. Exato. Se esse candidato não permanecer na empresa, eu te dou uma garantia de 30 dias para a gente localizar outro candidato para você sem custo algum. Não quer fechar essa parceria, quer estar conosco, entre em contato no 35 99708 4443 e o 99823 7724. O telefone novo eu estou decorando ainda, gente. Mas entre em contato com a BM Vagas, eu tenho certeza que vai ser muito bom, você não vai se arrepender e nós vamos tirar esse peso que você tem de ficar analisando currículo, correndo atrás de candidato. Nós vamos fazer isso por você e para você, ok? Lembrando que essa garantia não é porque a gente não confia no candidato, mas porque a gente confia no trabalho que a gente faz. Ah, que legal. Então a gente sabe que eles não vão precisar usar essa garantia. Fiadíssimo. A gente já entrega com assertividade, né? Porque analisar a parte profissional, entre aspas, é muito fácil. Mas você linkar o profissional ao comportamental para estar aderente à cultura da empresa é muito mais difícil. E é isso que a gente faz para facilitar a vida do empreendedor. Sim. É um desafio enorme, sabe? Eu falo que se a gente fizer um evento de marketing e um de RH por semana em Pouso Alegre, vai lotar os dois. Vai. Com certeza. São as principais dores que mexem com os nossos empreendedores. Eles querem saber como contratar e como manter esse funcionário, fazer a gestão desse funcionário, e eles querem saber como vender mais.
Duas áreas do conhecimento fundamentais para os empreendedores de Pouso Alegre, isso a gente sente com base nos eventos. Vocês estão no caminho certo aí. Mas voltando à nossa pergunta ali, para que a gente tem alguma política, algum trabalho diretamente dentro das empresas para trazer uma qualidade de trabalho melhor para o funcionário, para trazer benefícios onde faça com que esse candidato, esse funcionário, esse candidato permaneça ali dentro? Porque tem que ser vantajoso para ambos. Olha, a gente repara isso, sabe? A gente repara que tem um tratamento diferente entre indústrias. Sim. Algumas reclamam, por exemplo, de mão de obra, mas a gente recebe também denúncias de que ali o salário é muito baixo, Não tem o benefício. emprego é exaustivo. Então é uma via de mão dupla. A prefeitura ela procura sempre disponibilizar um balcão de oportunidades através do CAC, através dos eventos da prefeitura. A Jaqueline esteve aqui esses dias, ela deve ter falado disso. Então a gente oferta. Agora esse trabalho de capacitação, isso está mais para iniciativa privada se autorregular, que é uma ideia que a gente tem de Estado, né? A gente não assume todas as competências. É muito difícil a prefeitura escolher a prioridade dela. Você imagina que num só dia pode chegar para o prefeito e para o vice, e de novo vou citar a Teresa que está aqui porque ela me ajuda muito no WhatsApp. No meu WhatsApp chega num só dia coisas e prioridades totalmente distintas. É um atendimento na saúde que às vezes a pessoa não sabe como procurar porque é muito específico, é uma doença muito rara, é algo que é uma dificuldade assim, bem específica. Do outro lado, aparece uma empresa com dificuldade em alguma documentação do município para ampliar o tamanho dela. Do outro, é uma situação de trânsito. Uma pessoa está procurando uma vaga de deficiente e não tem dada região. E tudo isso é responsabilidade da prefeitura. Quando você tem muitas prioridades, você não tem nenhuma. Então a prefeitura ela precisa sempre focar no essencial. E a iniciativa privada ela tem um papel fundamental em preencher esses vácuos. Por exemplo, de novo hoje, falar do que está fresco na memória. Visitei uma escola profissional, que é a Escola Profissional Delfim Moreira. Muito importante vocês fazerem contato, inclusive, pelo escopo do trabalho de vocês com a escola profissional. Sim. Lá tem vários cursos profissionalizantes, tarde e noite, e de manhã e à tarde eles atendem 250 crianças, todas matriculadas na rede municipal, lá do bairro São Geraldo, mais vulnerável, e ensino integral, só com oficina. Oficina de culinária, oficina de música, oficina com foco em alfabetização, para os que não têm, matemática. Opa, é um serviço que elas estão oferecendo, essa escola está oferecendo, em que o município não conseguiu chegar lá. A gente tem uma escola, mas depois o aluno vai embora para casa. Daí veio a escola profissional e falou assim, não, eu recebo esses alunos e faço as oficinas. Para a prefeitura ficou muito melhor fazer o quê? Eu vou passar o dinheiro para a escola profissional e fiscalizar. Eu tiro o peso da prefeitura do processo. Delegar tem que contratar funções, né? todo mundo. Vem uma entidade social, eles têm um cunho religioso, a escola profissional, né, o Padre Iago, que é o diretor, o que é bem aceito, tem que ser aceito, sim, né? Senão sim. nem tem que ter a anuência dos pais. Nunca tivemos nenhum problema com isso. E é até bom. Eu gosto de associar os valores morais, religiosos também, que é muito importante para essa juventude, ainda mais essa em situação vulnerável. Então eu sempre gosto de falar das prioridades da prefeitura, que tudo é prefeitura. Teve um dia, que até vou mostrar, que eu tava com esse sapatinho, cara. Eu tava com esse sapatinho reunido com o reitor, com o empresário, daí você vai com mais confortável, né? E o Dimas estava em BH. Aí me ligaram. O Joel, lá da agricultura, quebrou uma ponte lá pro lado do Cajuru. Conheço bem. Conhece? Vice-prefeito, você tem que vir aqui, porque parece que tem gente querendo gravar, falar que vocês não estão fazendo nada. Tem que resolver, porque um quer interditar, o outro não quer. Pedir licença. Ficou esse sapatinho lá na terra. Tem certeza que a turma do bairro falou assim, nossa senhora, fresco. Porque você não se prepara, parece do nada a demanda. A pessoa da cidade indo pra roça. Então. Passei vergonha. Daí a Andressa, eu falei, Andressa,
vamos interditar isso aqui, você vai gravar, grava do joelho pra cima isso aqui. Vai ficar feio demais. Mas cai tudo, entendeu? Na prefeitura. Cai tudo na prefeitura e cada hora você tá num cenário, você tem que ter entrega. Fazer com amor. São todas obrigações. O Dimas fala muito bem isso. Tudo que eu faço na prefeitura, no final eu falo assim, cumpri minha obrigação. Mas você tem que fazer com amor para que aquilo seja gratificante, aquilo traga, né, a tua vontade de continuar onde você está. Então, trabalho de manhã, trabalho à tarde, à noite. Não tem como tirar férias o agente quando político. tem folga, se tem folga. Mas você faz o que você ama. Não Então, tem. aproveitando esse gancho aí, juventude, política e inovação, como que isso se reúne, como se une na sua visão? Juventude, política e Inovação. inovação. Nossa, são Acho que a três. pessoa mais certa pra gente perguntar, né? Ah. Juventude, política. Bom, a juventude, como eu disse até em outra resposta, é ali que pode surgir algo novo mesmo. A gente tem que pensar isso. A política existe desde que o homem é homem. Como eu disse para vocês, eu amo filosofia. Então vou citar um filósofo, vou citar Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, falando assim, um homem é um animal político. O que ele quer dizer com isso? Vocês já assistiram Animal Planet? Já. Eu adorava quando eu era menino, assisti com meu pai, o leão ia caçar lá a zebrinha, daí eu torcia pra zebrinha. Aí o leão ficava com fome, aí eu torcia pro leão caçar a zebra, daí matava a zebra e ficava com dó da zebra. Mas sempre a gente assistia aquele documentário, é a mesma coisa. Porque o leão é um animal e a zebra é um animal que sempre fazem isso. Eles vão fazer isso a vida inteira. É do instinto deles. Cresce, já vai caçar a zebra cresce, escuta o barulho, já sabe que tem que fugir do Faz parte leão. da cadeia. Então, o que Aristóteles quis dizer com isso? O homem é um animal político. Aonde existiu o ser humano, irá existir Política. a política. O ser humano vai precisar aprender a se organizar socialmente, estabelecendo regras mínimas de convivência. Isso é a política. Existe porque o homem sempre vai coexistir com esse ambiente. E a juventude, como ela sempre traz algo novo, ela sempre vai trazer uma nova forma de encarar a política. Então, por exemplo, eu enfrento desafios que meus antepassados não viveram e vice-versa também, né? Mas a época do Jair Siqueira não tinha WhatsApp. Não. Domingo eu tô recebendo mensagem, com demanda, com ideias, a minha rede social é aberta, toda hora recebe um comentário, a pessoa acha que você tem que estar disponível o tempo todo, é um ambiente também que as pessoas querem pílulas de informação, elas não querem informação completa, então tudo que a gente vê na rede social costuma ser, tá? Franjas, eu falo franjas, pontas da realidade. Você nunca vê a realidade inteira. Então sempre é uma gotinha só, você vê. Ah, tal pessoa fez isso. Ninguém se dá o trabalho de, fez mesmo. Vai lá atrás, então a gente está lidando nesse contexto de política. E cabe à juventude, entendendo que isso pode ser um problema, inovar. Então, juventude, política e inovação. Eu estou inovando participando. Entendendo que é um ambiente que eu não preciso ter medo dele. Às vezes se fala de política para algumas pessoas, elas até arrepiam, né? Nossa, que medo disso. Só deve ter bandido, só deve ter vilão. Pensa no desenho já naquele personagem maléfico, fala, nossa, isso aí é um político. Ou acha que é um quesito que não se discute. Exatamente, é um tabu. Política não se discute, porque dá briga. Poxa, é na política que eu consigo transformar realmente a minha cidade, o meu país, coloco minhas ideias em prática. O Pouso Hub, esse projeto que eu falei para vocês, um dia ele foi post-it na minha mesa. Só escrito assim, ó, Pouso Hub, um papelzinho. Hoje é um prédio de 7 milhões sendo construído que já tem a presença da Universidade Federal de Itajubá. Ou seja, a ideia, com muita energia, muito propósito, muito sonho dentro dela, virando um edifício na cidade, um legado. A política traz essa oportunidade. É fácil? Não é. Não é fácil. Você tem que ter habilidades políticas que as pessoas têm que se atentar. Eu considero que o jovem, quando eu vou dar a dica de um jovem que entrar na política, a primeira coisa que tem que ter é humildade. Humildade.
Eu prefiro um jovem cheio de perguntas do que um jovem cheio de convicções. Você é muito jovem, para que você vai ficar, vamos dizer, falando as regras para todo mundo? Calma lá, você está aprendendo. Então sempre eu escutei muito. Eu entrei vereador com 23 anos, eu sentava numa mesa, tinha uns vereadores que eu discordava profundamente. Profundamente. Ficava indignado com o posicionamento deles. Mas era mais velho que eu. Eu deixava falar. Para você aprender com as experiências. Isso. Vamos escutar. Eu vou discordar dele, tá? Que o pensamento dele vai de frente com o meu. Mas espera ele falar, ele tem que falar primeiro. Ele tá aqui há mais tempo que eu. Isso é humildade. Sim. Depois eu discordava, ele não podia falar que eu fui desrespeitoso. Exato. Ninguém no público poderia falar assim: ah, que jovem. Sabe o que eles gostam de falar de jovem? Petulante. Todo mundo gosta de falar que jovem é petulante. Igual gosta de falar que velho é ranzinhas. São características que a gente do senso comum coloca no velho e coloca no jovem. Já que você sabe que você tende a vir com esse rótulo, isso serve também para o mercado profissional, lógico. É bom você quebrar isso, né? Você já está vindo com o rótulo de petulante. Faça tudo menos ser petulante, então. Quando discordar, respira, tranquilo. Se a reunião dura 5 minutos, vai durar só 5 minutos, é uma reunião rápida. Você estava presente, mas não escutaram a sua opinião, não fizeram questão da sua opinião, a história ia continuar ali. Do mesmo jeito. Pra que gritar? Pra que falar assim, ei, vocês não me escutaram? Não. Se depois der algo errado, você fala, olha, vocês não me consultaram, vocês tomaram uma decisão rápida. É melhor zelar quando você é jovem pela prudência. O Martinelli fala muito isso, né? A melhor coisa é a gente aprender com o erro dos outros, né? Não a gente quebrar a cabeça, né? Porque ali a gente, observando esse erro, não, vou fazer diferente. Então, você sabe que aquilo ali já deu errado, né? Então, você sabe que se você for ali ao contrário, vai dar certo. E tendo toda essa experiência que você teve ao longo desses anos, e não ter conseguido entrar com os 19, pensa que se tivesse conseguido, teria feito grandes coisas? Ou acha que a inexperiência seria um vilão ali? É difícil dizer como mudaria. Eu acho que muda tudo, sabe? Muda tudo. Cada porta que se fecha e se abre, a gente está em momentos diferentes. Isso é o gostoso da vida. Eu ter escolhido vir aqui e não estar em outro lugar mudou a minha vida hoje. Quando você escolhe algo, isso é a angústia da vida. Quando você escolhe algo, você fechou 1000 portas. Porque a vida tem uma infinidade de oportunidades. Então, eu não sei quais outras portas teriam aberto para mim. Agora, algo que eu sempre tive, e eu teria em todas as minhas atividades e escolhas, é isso de procurar, sabe, Jéssica? Ter calma, estudar, me preparar. Eu estou fazendo mestrado de políticas públicas, já tenho um MBA. Tem vereador, tem gente que entra jovem na política e fala assim, entrei, sou jovem, sou a renovação. O tempo passa, o conhecimento fica. Eu, ainda nessa linha de autocontrole, inteligência emocional, vou trazer para vocês uma reflexão também filosófica sobre potência. Que na filosofia sempre discutem potência. Também desde Aristóteles, mas até recentemente, eles convertem potência em ato. Geralmente é isso, potência em ato. Então uma semente é a planta em potência. Quando ela realiza essa potência, ela vira um ato, vira uma planta. Então isso basicamente é a filosofia de potência e ato. O que o Byung-Chul Han, que é um filósofo que eu adoro, muita gente sabe que eu cito bastante, né, que eu já li a coleção dele inteira, um filósofo sul-coreano super moderno. Sabe o que ele fala, Vânia? Que a gente tem que desenvolver a potência do não fazer. Olha que interessante. Do autocontrole. Ou seja, se a semente de recusar algo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você está no store, você está no automático,
você desenvolver a potência e não passar para o próximo story e saber desligar. A potência em não fazer. Não a potência em fazer. Desenvolver a potência em recusar. Vou dar outra para vocês duas. Tenho certeza que eu vou pegar vocês duas aqui no flagra, porque todo mundo passa por isso. Vocês estão numa roda de família, ou numa mesa de bar, ou no encontro com amigos. E alguém começa a falar de algo que vocês sabem. Você quer se enfiar no meio da A conversa. língua até coça. Você fala assim, nossa, eu quero falar sobre isso. Eu sei desse assunto. Essa pessoa tá falando besteira. Imagina eu com política. Nossa, a pessoa tá falando besteira. Nossa, falou uma mentira ali. Não. Aquilo não vai te contaminando? Vai. Às vezes você fala até atribulado, você fala, desenvolva a potência de não fazer nada naquele momento. Difícil. Tranquilidade. Madagascar em cima. Sorria sempre. Tranquilo. Você não precisa estar em todas as bolas divididas ao seu redor. Aquela conversa não vai mudar o mundo. Você está num momento, às vezes, de descanso. Puxa um assunto que você gosta daquela pessoa, pergunta como é que tá o filho dela, como é que tá a família, muda o assunto. Olha que potência diferente essa de desenvolver, É a né? maturidade, né? Então, esse tipo de habilidade que a gente vai aprendendo com o tempo, eu sempre procurei. Eu falo que todas elas estão conectadas a uma virtude. Se eu pudesse falar qual que é a principal virtude de todas, é a prudência. A prudência é saber medir o que é certo, o justo. Não se exceder e também não faltar. É o equilíbrio. Então, essa é a habilidade que a gente, num período de muitos excessos, né? Muitos vícios, muito excesso de tela, muito excesso, talvez a gente esqueça. E vale tanto para a política, vale para o mercado profissional também. Esse equilíbrio que você fala é o líder, né? Falando no mercado de trabalho, a gente vê que é o verdadeiro líder numa empresa, numa instituição, num comércio, que está faltando muito hoje, né? No nosso, não digo só em Pouso Alegre, né? Mas eu acho que em geral está faltando saber ser líder, saber ter esse equilíbrio, né? E poucos líderes. Liderar não é fácil. Nada. Não é fácil. Ainda mais no meio público, é muito difícil. Porque você não organiza as regras do jogo. Você lida com leis prontas, cargos prontos, faixas salariais prontas. Você depende de assinatura de muitos outros setores. Então você não tem, às vezes, a flexibilidade para gratificar quem faz um bom trabalho e punir aquele que não faz. Isso é um problema grave no Brasil. Quem se interessa por esse debate, tem uma proposta chamada Reforma Administrativa, liderada por um deputado que eu estive com ele essa semana, do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Ali já tem muita coisa boa. Mudar as leis para que a gente consiga fazer uma análise de desempenho no setor público. É muito difícil liderar no setor público. E no privado, você tem essa falta de mão de obra, mercado de trabalho aquecido, vocês sabem falar melhor que eu. O que eu acredito que um líder das duas esferas tem que ter, para mim ajuda muito, é querer aprender sempre. Sim. Eu vou voltar, hoje eu tô super filósofo, cada dia eu tô de um jeito, hein? A Decinha sempre acompanhando aqui, já cansou de mim, das minhas citações, mas eu sempre trago novas. Então vou trazer uma clássica, só sei que nada sei. Né? Sócrates. Hoje você tá inspirador. Então, Jéssica. Porque ele voltou da escola. Eu fui na escola hoje. E é engraçado quando eu vou na escola que eu brigo com ela. Porque assim acontece. Eu falo assim, Decinha, eu quero ir pra escola que renova minhas energias. Ela vai e põe a agenda da escola. Aí eu tô super ocupado, cheio de reunião. Tem que ir pra escola, Igor. Decinha, estou ocupado, cheio de coisa pra fazer. Fico bravo com ela. Aí vou pra escola, fico feliz de novo. Nossa, você se Então, renova. ela tem que lidar também com essa liderança. Eu procuro ser um líder muito humilde na questão de aprender sempre. E eu mudo de ideia rápido. Tem um outro livro, esse em inglês, Rethinking, repensando, né? Learning to Rethinking. O que ele quer dizer com isso? A gente tem que mudar de ideia. Os bons líderes mudam de ideia. Eles não são teimosos. Então tem hora que eu decido e depois de 20 minutos eu chamo ela
chamo a minha equipe e falo assim, não, vocês estavam com razão. Eu preferi ficar 20 minutos ali pensando no que elas falaram e mudar de ideia. Então, humildade e essa adaptabilidade. Não se apegar a ideias, isso é bom para líder, viu? Porque às vezes você se apaixona numa ideia. Horrível isso. Vocês devem ter conhecido já. Sempre tem aquele tio que tem uma ideia de negócio maravilhosa, que ele nunca coloca em prática. E ele sabe tudo daquilo. Ele vai viver com aquilo. Vieram procurar um grupo de empreendedores esses dias, desenvolveram um aplicativo. E eles falam nisso há uns 3 meses comigo já. Eu tenho esse aplicativo, eu quero empreender, eu quero desenvolver. Sabe qual que é o problema do aplicativo deles? Eles não testam. Eles estão com medo da ideia deles dar errado. Testa Errado, logo. não vai saber se dá certo. Deu errado, meu amigo. Vai pensar em outra coisa. Tenta novamente, muda a estratégia. Isso Né? sobre aplicativo é muito bom, tá? O aplicativo, geralmente, quem quer empreender e criar um aplicativo, fica preso à ideia que o aplicativo tem que estar perfeito para ele pôr em prática. Não. Testa da forma mais barata possível. Meu aplicativo vai ter um chat. Você vai pagar R$20.000 para um desenvolvedor fazer um chat para o teu aplicativo? Usa o WhatsApp. Meu aplicativo vai ter inteligência artificial. Coloca alguém inicialmente nesse teste ligado a um chat GPT. Meu aplicativo vai ter um calendário. Liga no Google Calendários. Testa teu aplicativo. Tem tudo pronto, praticamente. Testa. É só fazer os links. Nossa, deu muito certo. Tá entrando um pouco de dinheiro. As pessoas adoraram o aplicativo. Agora, com esse dinheiro, você investe no teu aplicativo, se houver necessidade de criar uma plataforma própria. Você tem aquelas pessoas com a ideia do aplicativo a vida inteira. Nossa, eu vou ficar milionário se eu fizer o aplicativo. E esquece também, né? Que o foco não é ficar milionário. O foco de empreender, seja na iniciativa privada ou pública, em quem você vai atender. Então, se você está empreendendo no setor privado, o foco é no cliente. No setor público, é no cidadão. E não é no cidadão agora, não. Cidadão da forma mais abstrata possível. Quer ver um exemplo? Se eu chegar no morador agora de qualquer bairro da cidade e falar assim, aqui eu vou investir, eu vou fazer um parque gigante, uma escola enorme do lado da tua casa, eu vou fazer um hospital, a tua casa mesmo, vou fazer um prédio aqui, você vai morar no último andar, o que ele vai falar? Eu quero. Quero, claro. Mas você não tem que pensar no cidadão específico, pessoa física, no cidadão histórico. O de hoje, o de amanhã, 100 anos. Né? É esse o cidadão. Então eu distribuo um pouco de recurso aqui, um pouco ali. Mas o foco da política pública é o cidadão, não eu. Né? Que é o que a política antiga talvez tenha abusado. Um grande problema que nós vemos é que empreender para muitos, ou para a maioria, é você trabalhar menos e ser dono de si mesmo. Só que eles esquecem que por trás de toda essa parte de empreender, você tem muito trabalho, você é o primeiro que chega, é o último que sai, tem toda uma família, às vezes, que depende de você. Então, não é só ser dono do seu próprio negócio ou fazer aquilo acontecer, é você trabalhar muito mais do que os seus funcionários trabalham. É interessante. Eu, como servidora pública, né, eu não vejo a hora de chegar dia 30 para cair o dinheirinho lá na conta, né? Mas como a empreendedora que hoje eu também sou, eu não vejo a hora... Não, na verdade, eu não quero que chegue o dia 30. Quero que o mês demore mais ainda, para que eu preciso, vamos dizer, faturar, né? Vamos dizer a palavra. Isso. Mas falando em faturamento, falando em faturar, em empreender, quero falar um pouquinho com vocês da Barbearia do Rei, pessoal. Barbearia do Rei é um ambiente próprio para você, homem que quer se cuidar, quer tratar o seu cabelo, sua barba. Achei muito interessante. O Luiz Otávio, né, esteve com a gente aqui semana passada, foi semana passada, semana retrasada. E ele contando um pouquinho da barbearia pra gente. Gente, é um espetáculo aquele lugar. Você precisa ir, você precisa conhecer. Eles trabalham com cabelo, com limpeza de pele, com a barba, toda a parte de harmonização facial. É um trabalho muito bacana que você precisa conhecer. É um espaço bacana para os homens também. Tem uma mesa de bilhar lá no ambiente, tem um videogame para você jogar também. Desestressar. Então, é aquele lugar onde você está muito cansado, você precisa relaxar, é lá o ambiente.
Ele abre a partir das 7 horas da manhã. Então, você que já entra no serviço um pouquinho mais tarde, não tem desculpa, pode ir lá 7 horas da manhã ou até depois, que ele vai até muito tarde. Então, Barbearia do Rei. Vou deixar o contato para vocês aqui, ó, 99719-9801. Vai, que eu tenho certeza que você vai gostar. Lá atende adulto, criança, desde criança novinha, 2 aninhos, até o adulto que tiver cabelo, até os que não tem, né, Heraldo? Aqui os nossos homens aqui da agência, tudo vai lá um dia. Eu vou lá um dia. Vai lá que você vai gostar. E a Maria Tereza, que é minha namorada, que valida no final. Eu chego em casa, ela olha, já dá a avaliação dela. Então aí é bom. Ela saiu mudando meu visual pra alegria da comunicação. Não, mas isso é bom. O visual é tudo. As roupas velhas só foram indo embora, né, Andressa? Foi indo embora a roupa Todo velha. homem precisa de uma mulher para dar esse up Mais nele. interessante você ter entrado nesse assunto do visual, de ter mudado tudo para comunicação. A gente vê hoje as pessoas não têm se preocupado com isso, né? Sim. Pensando assim, no nosso lado aqui da empregabilidade. As pessoas hoje vão para uma entrevista onde é um ambiente que a primeira impressão é a que fica, né? Vai de qualquer jeito, sem se arrumar, com uma roupa... Acabou de sair da academia, tá indo. Tá indo. Ou até esse tempo atrás a gente comentou aqui no podcast que foi uma situação que repercutiu nas redes sociais de uma menina que ficou indignada porque não foi admitida, porque ela foi com uma calça rasgada na entrevista. Gente, mas isso é o tipo de roupa que você vai numa entrevista onde você está indo para impressionar uma pessoa e vai de qualquer jeito. Tudo depende do ambiente em que você está. Se você vai para uma empresa, um lado corporativo, não tem como você chegar lá com uma calça jeans rasgada. Então, vocês sabem, são especialistas nessa área, né? Sabem bem melhor que eu. Eu considero que você tem que ter uma leitura, por isso que eu falo, você tem que ter uma leitura de mundo muito boa. Tem ambiente que não é você que está dominando. E tem ambiente que todo ambiente existe nele uma relação de poder. Você tem que entender o seu lugar. Essa é a verdade. Você quer estar num ambiente que você domina, vestido do jeito que você gosta, você não precisa impor isso a outro. E tem lugar para todo mundo. Exemplo. Eu sou uma pessoa super alternativa, eu gosto de vestir como eu quero. Eu tenho várias tatuagens, cabelo é colorido, eu fumo maconha e conto pro meu chefe, mesmo sendo ilegal, sendo crime, mas às vezes a gente conhece o mundo. Sim. Às vezes você encontra um ambiente que você fale isso e o teu chefe vai dar risada. O Dimas, ele foi fechar um trabalho, às vezes, uma vez de comunicação, o Dimas é de direita. Ele falou, Igor, eu cheguei numa agência que o cara era espetacular. Espetacular, mas doido. Esse é um cara doido. Ele pôs o pé na mesa, ele fumando um charuto, cabelo colorido, mas ele acertou tudo que ele falou pra mim. Tudo que ele falou pra mim parece que ele já conhecia minha vida inteira. Foram dos melhores conselhos que eu já recebi na minha vida. O Dimas, Coronel Dimas, prefeito de Pouso Alegre. Todo tradicional, né? Todo tradicional. Todo Coronel, recatado. gente. Ué. Foi lá, um amigo indicou, sentou, conversou, falou, nossa, impressionante. Às vezes alguém que é alternativo, quando cair num lugar desse para trabalhar, vai se sentir em casa. Então, se respeite. Tem ambientes entenda ambientes, ambiente e ambiente. Ambiente e ambientes. E você não querer, eu falo que é uma experiência muito narcisista, você querer que tudo ao seu redor seja conforme você é. A sua visão. Aquela pessoa que tem excesso de eu. Tudo tem que parecer com ela. E hoje a gente está muito assim. Hoje tem um elemento ainda muito... um tempero que nunca existiu na história da humanidade. Chama algoritmo de rede social. Ou seja, eu curto e aquilo aparece para mim. Cada vez mais. Eu falo, o aparelho me escuta, aparece para mim. O que a tecnologia está me ensinando? Está me mimando. Tudo que eu gosto vem até mim. Então eu fico mimado, eu fico narcisista. Todo mundo tem que ser um espelho meu. Isso é muito ruim para o ser humano. Sim. Você tem que entender em alguns lugares que não é você que está no comando. E que você tem que respeitar o outro. Então se eu vou participar de uma entrevista de emprego em que o ambiente é rigoroso, é restrito, eu estou me submetendo a isso. Eu tenho que chegar naquele lugar e respeitar aquele lugar.
Caso eu não respeite, não vá. Não vá. Não vá. Agora, estou indo entender a tradição daquele lugar. Aqui em Pouso Alegre a gente tem muitas chinesas. Uma cultura totalmente diferente da nossa. Poxa, vou dar uma lida antes. Qual que é a cultura deles? O que que eles zelam? Ali alguma coisa que eu acho que não é o que eu quero. Tem outras oportunidades. Agora, decidi ir, vou respeitar aquela cultura, vou ter curiosidade sobre ela. Então, a nossa mente tem que ser versátil nesse tipo de situação. E não rebelde. A rebeldia é importante. Eu gosto da rebeldia. Que ela nos indigna. Por exemplo, você vê no Congresso Nacional os deputados fazerem a votação que fizeram recentemente, de falar, caso um dos nossos cometa um crime, para iniciar um processo contra eles, nós temos que votar se vai iniciar esse processo ou não. Ou não. Isso é ridículo. Por que eles são super cidadãos agora? Então, rebeldia é bom, porque eu me indigno com isso, eu falo, quer saber, na próxima eu vou ser candidato. Quer saber? Eu vou denunciar isso. Então, rebeldia é boa. Só que rebeldia não é boa a todo momento. Se eu começo a ser muito rebelde em casa, eu fico insuportável, no trabalho eu fico insuportável. Tudo tem um limite. A prudência. Dentro de todo esse contexto, Igor, traz pra gente quem é o Igor CPF e quem é o Igor vice-prefeito dessa cidade tão promissora que é Pouso Alegre. Olha, Jéssica, Vânia, perguntas profundas vocês fazem. Ótimo Gosta podcast, de hein? filosofia? Eu adoro filosofia. Eu acho por isso que eu gostei. As perguntas delas são todas filosóficas. Vocês poderiam ter um quadro aqui, Filosofia com Vânia e Jéssica. Olha só. Filosofando na hora vaga. Filosofando, delícia. Depois num café ainda. Bom, eu já meditei muito sobre isso, literalmente. Eu gosto da meditação. Sou cristão, tenho minha fé em Cristo, cristão católico. Minha família toda trouxe essa tradição para mim. E eu gosto sempre de explorar as outras práticas religiosas que existem. Uma delas é a oriental, que é muito mais do silêncio do que do momento comunitário da religião. A prática oriental, ela é mais meditação. Você focar em si próprio. Você encontrar Deus no momento de silêncio. E eu fui, é a primeira vez que eu falo disso num podcast, ano passado, nessa indefinição toda, se eu ia ser vice ou não, que foi um rolo, o Martinelli sabe bem, tá aqui hoje. Eu fiquei 3 dias num retiro que você não podia mexer no celular e nem falar com ninguém. Nossa, eu já participei de um retiro. É maravilhoso. Muito bom. 10 horas meditando, 8 horas meditando, por dia, com pausas, lógico. E ali, Jéssica, eu entendi que é preciso fazer essa separação mesmo. Entre a marca, Igor Tavares, e a pessoa, ser Igor Tavares. Por quê? Lógico que a marca tem 99,9% de tudo que eu sou, que eu penso, que eu acredito. Mas a marca, às vezes, ela tem que tomar decisões difíceis. Muito difíceis. Às vezes ela tem que falar não. Dá um exemplo. Eu quero um aumento salarial, um grupo sindical pede de 18%. Daí, não é o Igor pessoa que tá falando, não, é o vice-prefeito. Assim, não pode. Eu não consigo aumentar muito para você. A gente tem que aumentar na mesma linha dos demais para ter responsabilidade fiscal com o município. Aí eu chego em casa, minha namorada tá na rede social. Um comentário. Esse vice-prefeito é um desgraçado, não sei das quantas. Aí ela olha pra mim e fala: nossa, Nino, olha o que estão falando de você, eles não estão falando de mim. Estão falando do vice-prefeito. Ela não me conhece, não sabe o que eu gosto, não sabe o que eu faço no meu dia a dia, não sabe a minha história. Ela não conhece o Igor, igual você conhece. E a gente tem essa convivência, eu te amo, você me ama. Não pensa que ela tá falando desse Igor que você conhece. Ela tá falando da marca vice-prefeito, que precisava fazer aquilo. E se ela tá indignada, desse jeito não é certo xingar. Mas deixa ela se indignar também. É parte daquilo que a marca se propôs.
Um dia vai ser xingado, um dia vai ser elogiado. Mas não sou eu que fui xingado. E essa sacada eu tive na meditação que eu fiz, para saber separar. Porque dói mais na família. Minha mãe, imagino. vocês não têm ideia. Ai, eu imagino. Mãe sempre sente. Minha mãe, eu peguei o celular dela, eu tirei todos os portais de internet. Ela adora gato, e eu só fui seguindo coisas de gato. Gato. Daí ela falou, nossa, Igor, meu celular só parece coisa de gato agora, as notícias da cidade, cortei. Mas é a melhor coisa que você fez. Porque ela não entende que estão falando do vice-prefeito. Estão falando do filho dela, que ela viu crescendo, que ela viu comprando o primeiro livro, que viu perdendo uma eleição, chorando por ter perdido, que acredita na cidade. Ela conhece o menino. E quando alguém que me viu uma vez ou nunca viu xinga, ela acha que tá falando do filho dela. Não é da marca. E a marca tá sujeita a detratores e a pessoas que elogiam e gostam. Ao mesmo tempo, aquelas que elogiam muito, elas não estão elogiando o Igor, estão elogiando marca. A marca. Então você tem que se desprender do elogio, tem que se desprender da crítica e pensar naquilo que é justo e correto fazer. Tá? Isso eu tenho. Então essa é a diferença entre o CPF e a marca, Jéssica. Não, é interessante. Então você sabe em casa separar isso. Então na prefeitura tá ali a marca, em casa tá o Igor. Isso. E como Você você tem que se ser. define? Como CPF e como marca? Como marca, eu tô extravasando a minha vocação pro mundo. Todo mundo tem uma vocação pro mundo. Todo mundo. E a vocação, ela não é uma profissão específica, é uma habilidade. Eu considero que minha vocação pro mundo é liderar, estudar, realizar. São vocações. Não importa onde eu esteja. Caso eu esteja fazendo isso, eu estou extravasando minha vocação para o mundo. A política é um canal. Talvez o melhor dos canais. Para mim, né? Então, eu considero que ali eu coloco aquilo, meu talento para o mundo e, lógico, vou sempre aprendendo e aprimorando isso. Agora, o Igor, pessoa, e lógico que um sempre está conectado com o outro, né? Depositando muito de si no outro. Eu tenho aquilo que é essencial para mim. O essencial para mim são as minhas relações verdadeiras, aquelas que permanecem independente de qualquer coisa. Eu sempre cultivo elas, ligo para aquele amigo antigo, né? Falo que eu amo a pessoa que eu amo. Não deixo ela escapar, essa relação verdadeira. Eu procuro sempre me manter bem, saudável, autossubsistência. Então, comer, fazer um exercício, se cuidar, você tem que se cuidar. Então, isso é essencial para mim. E eu preservo tempo pro belo, eu falo. Quando eu falo tempo pro belo, e eu gosto muito da filosofia do belo, que também é uma conversa de horas, eu tô falando de Deus. Tô falando dos pequenos momentos que a gente vê Deus no dia a dia, no cotidiano, a contemplação. Que tá num momento de leitura que você vai longe, tá naquela hora. A minha querida Andressa tá aqui, ela tem um quadro nas redes sociais dela que ela fala, olhe para cima. Quantas vezes a gente para olhar para cima durante o dia? Isso é o belo. Eu vi um filme falando sobre isso uma vez. Olha para cima, contemple o mundo. Então isso eu carrego muito comigo. Eu considero que se eu tiver esses três, eu tenho tudo na vida. Relações verdadeiras, estar bem e ter um tempo pro belo. E o quarto pode ser a vocação pro mundo, que é a política. Então eu equilibro esses pratos e tento aproveitar esse tempo meu na Terra muito bem, Jéssica. Sensacional. Muito bom. Não, e é muito interessante tudo isso que você falou, porque no começo, nos bastidores, estava conversando ali sobre você com 19 anos, perdeu, ele se frustrou um pouco, né? Porque isso é normal, é do ser humano, mas depois você se levantou, foi ser vereador, hoje vice. Como que você amadureceu? Você já analisou isso? Como que você amadureceu todo esse tempo? Como que você cresceu? Era um menino na primeira candidatura, né? Hoje se tornou um homem. Eu procuro sempre olhar e falar, nossa, qual é a emoção que eu senti quando eu perdi? Qual é a emoção que eu senti quando eu abri a porta do gabinete de vereador pela primeira vez? Porque tudo isso faz parte da minha história. A gente tem que estar sempre colorindo a nossa mente com a nossa história. E se você perde o vínculo com a história, você perde sua identidade. Então,
eu procuro sempre resgatar esses momentos, os meus erros, os meus excessos. Eu erro quase sempre. Sempre tá errando, constante erro. Então eu procuro respeitar essa história e não deixar de sonhar. Tem o sonho noturno e o diurno. Né? O Freud vai falar bem disso. Quando a gente sonha à noite, repara para você ver, a maioria dos sonhos noturnos são inclusive pesadelos. São nossas aflições, Nossos medos, nossos desejos. Tudo acontece, fica no inconsciente, marcado no inconsciente. Lá estão os nossos pesadelos, sonhos noturnos. E tem os sonhos diurnos. Aquilo que você acorda, toma um café e fala: o que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero para o mundo? Onde você busca a sua motivação. Eu procuro cultivar meus sonhos diurnos, todo dia. Todo dia eu acordo, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei por que eu estou fazendo e onde eu vou chegar. E quem me pergunta assim: Igor, você sonha em ser prefeito, presidente da república, senador? Onde você almeja chegar, né? Todo mundo pergunta. Eu ganhei a eleição para vice-prefeito. A primeira pergunta, foi até da Rádio Difusora, foi essa. Ganhei a eleição, lá no comitê, perguntou: e aí, Igor, você sonha em ser prefeito um dia? Eu acabei de realizar um sonho. Tô começando Deixa agora, eu curtir calma. meu sonho. Calma. Sabe o que eu quero ser na minha vida? Um ótimo vice-prefeito. Quero ser um ótimo vice-prefeito. Hoje, eu quero ser um ótimo entrevistado. Em especial. Você vive o hoje, né? Hoje eu tô tendo 2 podcasts. Vou ter um aqui. Logo menos vou ter uma reunião sobre uma delegacia da mulher que a gente quer implantar no município. Dali eu vou para outro podcast. Eu vou chegar em casa, fazer as compras, encontrar a Maria Tereza, fazer um exercício, aula do mestrado até 10 da noite. Quero ser um bom aluno hoje. Então, a meta é sempre você ser excelente hoje. Quando você é excelente no agora, você está se preparando para o futuro. Muito profundo, nossa. Excelente frase. Mas essa, Igor, já estamos quase no final, né, Carlos? Tá quase acabando. Então, assim, foi um papo gostoso, muito profundo. Acho que tem muita coisa ainda para falar, para soltar, né? E a gente vai querer isso novamente depois. Que vai legal. Ter oportunidades que nós Adoro vamos podcast. trazer. Os podcasts, eles vieram para trazer momentos de maior descontração, Sim. sem roteiros muito estruturados. Uma conversa franca. Conversa franca, e a gente pode se abrir também. Para além dessa ideia de quem está assistindo, como que está se posicionando, lógico, sempre respeitando quem está assistindo, a gente ter aqui nesse ambiente um momento bom para todos. Bom para mim, foi bom para vocês, tomara, né? Espero. Com certeza. Então, bom para o Carlos, tomara que tenha sido bom Martinelli para D5, que já não me aguenta mais. Ela tá aproveitando para descansar um pouquinho. Um dia tem que chamar ela para vir aqui e falar assim: como você aguentou o Igor tantos anos já? Espera aí, senta aqui. Aí é terapia. Mas é isso, muito obrigado pela oportunidade. Quero me colocar à disposição de vocês, parabenizar pelo trabalho, que vocês atendam o propósito da BM Vagas, conectando pessoas com a vocação delas, com a vocação das empresas, fazendo nossa cidade crescer. Vocês estão acelerando essa engrenagem com qualidade. Fazendo um trabalho importante como esse e na comunicação, colocando esse tema em pauta. Bacana. Então, parabéns para vocês também. Obrigada. Quer deixar um recado aí para quem está assistindo? Agora vou deixar um recado aí. Primeiramente, como Igor, a pessoa Igor, depois como a marca. Tá bom. Como Igor, eu gostaria de dar o recado para as pessoas se dedicarem para o agora, que eu acho que foi uma pauta da nossa conversa. Foque no hoje, no seu dia a dia, na sua família, nas pessoas que você ama. Cultive um momento na sua fé. Isso vai te enriquecer para todo o resto. O recado que eu dou é um que eu já escutei uma vez de um grande amigo. Não queira sair distribuindo flores se você não está cultivando nenhuma. Tem dia que a gente sai de casa querendo falar com todo mundo, conversar com todo mundo, levar nossas ideias. Ou seja, a gente está querendo distribuir flor. Mas você chega em casa e está triste. Não. Exato. Se você tá sem flor, não vai distribuir não, vai cultivar. Né? Então cultive flores antes de distribuí-las. O Igor quer passar essa mensagem hoje. O político, o vice-prefeito, quer falar o seguinte: olha, tem muito político ruim mesmo. E um dia eu vou fazer esse vídeo ainda assim. Falei, vou gravar esse vídeo um dia. Que um dia eu quero pegar um
Vamos ver se o Martinelli aprova a ideia. Marqueteiro também. Um saco de farinha. Fala assim, somos todos farinha do mesmo saco, políticos. Em alguns temas, sim, todos recebemos dinheiro público como salário. Nesse sentido, somos todos farinha do mesmo saco. Só que daí eu quero ir diminuindo o saco de farinha. Poucos já foram eleitos sem usar 1 centavo de recurso público. Eu já, como vereador. Vereador, recusei o fundão partidário, numa época que estava começando o fundão. Hoje é quase impossível você se candidatar sem fundão eleitoral. Na época já era difícil. Fui eleito, opa, reduziu. E para outros sacos de farinha. Tenho certeza que tem um que vai ficar só um floquinho. Quem que foi o único vereador que trouxe uma universidade federal para usar? Fui eu. Né, nesse saco, nem é todo mundo farinha no mesmo saco. Então, o recado que eu passo é, não generalize tudo. Tem político ruim, tem política ruim, tem político bom e tem político justo, que vai fazer o bem. Se você critica todos, você desanima o bom. Exato. Então, às vezes na ânsia de falar mal, a gente acaba demonizando a política. Isso é ótimo para quem é perverso. Ele adora. Falar, agora os bons vão embora. Então, antes de digitar um comentário, Analisa. respira 5 segundos. Essa é a dica. Respira. Eu não tenho um comentário de ódio na minha vida. Na minha vida. Nunca. Ódio. Pra que eu vou expressar ódio? Eu posso expressar um contraponto. Mas às vezes eu nem vou no comentário, eu vou no direct da pessoa, toma liberdade. A gente precisa resgatar a educação, gente. A gente acha que só porque tá na rede social do outro lado, extravasa ódio. Acho que porque tá terra de aberto, ninguém. tudo pode ser falado, né? Nossa, é tão gostoso quando você conversa com alguém. Até no WhatsApp você já sente aquela educação. Sim, é muito bom. Oi, tudo bem? Como vai? A pessoa está respeitando você antes de entrar no seu espaço. Respeitando, né? Então, a política precisa de respeito. Vamos incentivar os bons. Exatamente. isso aí. A ideia do podcast também não é só conectar, né, as empresas aos empregados, mas também trazer esse lado de humanidade, que apesar de todos serem seres humanos, falta humanidade nas pessoas. Falta humanidade. Infelizmente. Eu acho essa frase, ela até me arrepia um pouco, viu, Jéssica? E muita gente fala no ambiente de trabalho. Você precisa de um atendimento humanizado. Me assusta essa frase. Nossa, eu tenho que falar para a pessoa ser humana? Olha que Recentemente, ponto na que Câmara teve chegamos. essa pauta, né, do É. parto humanizado. Parto humanizado. Parto precisaria ser humanizado. Olha só. A gente tem que partir do pressuposto que ser humano é o básico. É. Então, se É o você não mínimo está que fazendo você o precisa básico, é quase que uma agressão. Atendimento humanizado. Opa! Mas é que o óbvio às vezes precisa ser dito. Precisa ser dito. E quando eu falar o óbvio, eu procuro sempre fazer perguntas para a pessoa chegar no óbvio. É bem melhor, viu? Porque às vezes quando você fala que ela tem que fazer o óbvio, ela se sente meio idiota, né? Sim. Assim, nossa, você tem que fazer isso. Não, você fala assim, olha, você já pensou em fazer assim? Se você está fazendo assim, qual o impacto que isso está gerando? E ela chegar na resposta, porque algumas pessoas são doloridas também, né? Você falou para elas fazerem o óbvio, fala, nossa, tá me ofendendo, tá me chamando de burro. É. Então eu procuro fazer o caminho inverso, faz a pergunta. Aí ela vai ficar pensando naquilo 2 dias. Mas para tudo e para todos, você, quando dá uma opinião, sempre acha que tá puxando pro lado negativo, né? E muitas vezes não, né? Ali é um aprendizado, né? A pessoa tem que entender que é aprendizado. Né, Martinelli? Eu falei isso muito pra mim. Não estou te criticando, estou te ensinando. Mas é a oportunidade de aprender sempre. Oportunidade de aproximar pessoas de pessoas. Isso. Parabéns pelo que vocês têm feito. Muito obrigado pela oportunidade. Nós isso aí. agradecemos a tua presença aqui. Nós Foi um papo agradecemos. muito bom, muito gratificante, esclarecedor também. Porque como a gente estava falando antes, né? Muitas pessoas veem a figura do vice-prefeito, mas não sabem o que está atrás do vice-prefeito. Como é que é a rotina, tudo o que ele passa, tudo que ele tem que pensar para aceitar ou não num projeto, numa proposta. Então não é só falar sim, não, sim, não. Tem toda uma equipe ali atrás para organizar aquilo para sair de tal forma. Isso. Então não é só falar o prefeito é ruim, o vice-prefeito é ruim, o prefeito é bom, o vice-prefeito é bom. O que tá naquela linha ali para ele ser bom, o que tá naquela linha ali para ele ser ruim. Exatamente. Mas Então muito bacana. É a chance Até- de todos
te conhecerem um pouquinho melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Como você falou, Martinelli Marqueteiro, né? Gosta de política e se envolve bastante. E o privilégio que eu tenho de tudo isso, porque eu passo a conhecer, né? Eu deixo de ver, às vezes eu conheço um pouco do político, da marca, mas conheço a pessoa. Então, hoje eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa, Coronel Dimas, e a figura, né, a política Coronel Dimas, eu vejo que é diferente. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer a figura Igor Tavares e a pessoa Igor Tavares. É muito interessante. E é gratificante isso, porque a gente começa a olhar com os olhos diferentes para vocês. Eu acho que é interessante vocês sempre expor esse lado, Sim. porque a população começa a ver de olhos diferentes. Acho que começa a aceitar e respeitar mais. E O o Dimas pior é uma pessoa Pode falar. incrível, simples. Sim. Demais. Se eu pudesse falar a característica principal dele, é a simplicidade do Dimas. Teve uma vez que eu estava fazendo campanha com ele, e eu cheguei no carro, eu falei para ele, ele já começou dando risada. Assim, prefeito, eu descobri por que você é popular. Ele já riu. Falei, por que, Igor? Assim, prefeito, na hora que todo mundo acha que você tá indo embora, você fica mais um pouco. Você surpreende as pessoas com um simples gesto, ficar mais um pouco. Então, a gente tava num churrasco uma vez, na campanha você entra em tudo quanto é lugar, vocês nem imaginam, gente. Aí a gente sentou numa lajezinha lá, comendo churrasco, aí o Dimas levantou. Automaticamente, todo mundo levanta pra ir embora. Ele foi, pegou uma carninha, sentou de novo, todo mundo não acreditou. Nossa, não tá aqui faz 1 hora. E não vai embora? Não vai embora. E você olha o dono da casa vendo aquilo, fica até emocionado. Fica. Fala assim, não é possível que esse cara é o prefeito. Como ele tá aqui, agora, presente. Então isso é dele, é do Dimas. Ele não É foi da lá só pra natureza cumprir dele. uma tabela. E Ele foi lá realmente para aproveitar. ele vai. É incrível, isso eu aprendo com ele. Tem que aprender muito isso com ele até. Eu acho Então- interessante. Teve um dia que ele veio aqui, né? Aí o que você vai fazer? Ele, não, só vim tomar um café. É desse Senta, jeito. ele senta, eu acho interessante que ele senta na cozinha, ele nem vem aqui na mesa, a gente tem a mesa de reunião, né? Ele senta na cozinha, nas banquetinhas pequenininhas. Eu vim tomar um café, eu falei assim, gente, é muito interessante isso, porque a gente vê lá em cima, né? Então a gente meio que acha que estão distante da gente, né? Pelo contrário, estão perto ali Mas as demais. pessoas próximas se sentam aonde na nossa casa? Na cozinha. É. Se sentam à mesa. Ele é desse jeito. Ele quebrou uma das grandes mudanças que a gente teve na política pousada quando o Dimas entrou. Ele quebrou o distanciamento. Quebrou. Ele joga bola no campo do Bangu, ele come churrasco lá no Cidade Jardim, ele vai na paróquia mais distante de todas, participar de uma missa com a Adriana. É essa pessoa que me inspirou. Quando ele me convidou para ser vice-prefeito, nossa, fiquei muito feliz. E lealdade, tem um livro para fechar, né? Que eu tô falando muito, talvez. Tem um livro do Eric Voegelin, que ele fala a única lealdade que existe é a lealdade à verdade. Então, eu sempre preservo, antes de tudo, a lealdade à verdade. Ou seja, se eu discordar do Dimas, eu tenho que falar para ele a verdade. Não posso mentir para ele, isso daí não é ser leal. Mas ser leal a uma postura de alguém que te confiou um trabalho, é sempre entender que antes de você criar qualquer tipo de mal-estar, rompimento, você tem que fazer de tudo para pacificar. Porque vocês têm os mesmos princípios. Vocês partiram da mesma premissa. Então, tem dia que eu discordo dele. E como? Acontece. Convivência. Já fui para casa e falei assim, nossa, tentei convencer ele não quis, ele deu errado. A lealdade é no dia seguinte, eu já chegar sorrindo para ele. E aí, prefeito, como é que foi? Tudo certo? É você se esforçar, porque vocês partem de uma premissa em comum. Fazer o bem para a cidade, com bons princípios e fazendo direito. Então eu tenho uma lealdade enorme com ele. E isso também, hoje, infelizmente, na política, está em falta. Tá, muito. Na primeira oportunidade que você viu o outro errando, você fala, vou crescer aqui agora. Vou gravar um vídeo, vou apontar o erro, vou falar que eu faria melhor, que eu sou o herói da história. Ora, não é você que estava 1 mês atrás com ele? Fica essa reflexão. Lealdade é muito importante nas nossas relações pessoais, na política também. Exato.
Acho Não que em pense tudo. que as pessoas não observam. Ah, Todo observa. mundo está observando o tempo todo. E hoje com rede social, então, tudo está muito claro. Isso, muito O claro. que você esqueceu e acha que as pessoas esqueceram, tá vivinho no print de alguém. Vivinho. Esperando o momento certo de dar um play. Vivinho tá ali, ó. Mas Igor. Então, novamente, agradecer sua Obrigado. disponibilidade de estar aqui. Nós sabemos que sua agenda aí é super carregada e você conseguiu tirar aí Obrigado. 1 horinha e pouco para estar conosco. Foi muito bom pra gente, bom para quem está assistindo também, eu tenho O certeza. Carlos não dormiu, não, né? Não. Tá ali ligadinho, só ouvindo. Então foi um bom podcast. Mas é isso aí, pessoal. Para quem está assistindo, então, obrigado por estar conosco até aqui. A Jéssica tem um recadinho. É o de sempre, né, gente? Não esqueça de curtir, compartilhar. E também nós estamos disponíveis agora nas principais plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music e Apple Music também. Então curta, compartilha, siga-nos nas redes sociais, no YouTube também, ativa o sininho E para comente. sempre ficar atento aí ao nosso próximo episódio. É isso aí, pessoal. Obrigada por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Até breve. Tchau, tchau.